Eu nem acredito que eu estou aqui neste lugar. Agora, nessa hora, nesse momento, nesse dia. Eu tô emocionada, Shelly. Como você tá? Eu tô ansiosa, porque quando eu vejo mulheres poderosas perto de mim, eu fico assim muito empolgada. Não, e essas risadas, vamos deixar elas rirem individualmente. Ri uma aí. Agora a outra. Será que os ouvintes conseguem identificar elas só pela risada? Ai, não sei. Vamos tentar mais coisas. Vocês têm que responder sem falar quem vocês são. Já vou dar uma deixa. O que você gosta de fazer explicitamente na sua vida? E qual? Essa deixa foi forte, hein? E o que você faz com muito método? Ai, tudo na vida. Quem será que tá aqui com a gente, né? Apresentem-se. Bom, aqui quem tá falando é Priscila Armani, do podcast Sexo Explícito, realizando um sonho de infância de gravar o Baseado em Fatos Surreais, do qual eu sou ouvinte, muito fã. Ela já sonhava antes dele existir, ela já queria participar. É lógico, porque né, na infância dela a gente nem tinha nascido ainda, né, Priscila? Claro que não. Armani. E eu sou a Karen, e eu apresento o Spoilers, que é um podcast que fala de adaptações de quadrinhos para as telas. E eu sou louca por gatos. Temos uma nerd presente. Sim. Temos várias, na verdade, né? Expectativas são criadas. E Será eu tô que segurando a tietagem desde as 8 horas da manhã, cara. Não segura. Eu tô muito feliz de estar aqui. Será que elas sabem como é que funciona o Baseado em Fatos Reais? Será que elas fizeram a lição de casa? Mano, se elas não sabem, elas vão sair dessa porta agora, porque esse é o teste pra saber se gravam ou não. É aqui, ao vivo, com os ouvintes ali, ó. Vocês sabem como funciona o Baseado Porque não em tem Fatos edição nessa Surreais? parte, agora não entra editora. Sim, eu fiz para casa. Vamos lá, primeira Priscila, como é que funciona o Baseado em Fatos Reais, Priscila? Então, você pode mandar a sua história escrita por e-mail, sinal de fumaça, áudio pro baseadoemfatossurreais@gmail.com. Ih, ela já errou o e-mail. Não é... Ah, é BF Surreais. Não acredito. Pô, tem que passar pra próxima. Vamos lá. Força. Pois é, então você manda pro e-mail BF Surreais. E eu não sei as arrobas de cor de vocês, mas você pode mandar mensagem de áudio também, e aí você conta a sua história, e o Baseado em Fatos Surreais vai contar a sua história com muita intimidade e empatia, e vai ser... Leveza. Anônimo, eu tô soprando aqui. É anônimo. É anônimo. E é de forma anônima. É anônimo. E Ai, meu Deus, eu tô nervosa. E por que elas estão aqui, pessoal? Ô, Marcela, você contou pro nosso público por que elas estão aqui no Baseado em Fatos Surreais? Porque elas são mulheres podcasters maravilhosas. E porque elas vão contar a sua história. Então, você que nos mandou história e já tá com aquele nervosinho pra saber se é a sua história que nós vamos contar hoje, né? Porque eu imagino, né, que você fica aí com o estômago Será que é fervendo. hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Se bem que quando eles leem lá o caso Rounds, já deduzem, né? Já dá pra ir por eliminação. Bom, se é esse nome, não deve ser o meu, né? É, mas vai que é. Mas quem tá na fila da playlist, começa a sua vozinha lá. Ah, que de não tá surpresa. lendo o nome. É verdade. Vamos criar mais suspense? Não. Vamos pro caso da semana, né? Bora. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. onde o assunto é a vida E o detalhe surreal. O ano era 2015, eu era casada com uma pessoa sensacional. A gente tinha um relacionamento de 4 anos e meio. Tava um pouquinho desgastado, mas eu amava muito essa pessoa. De uma certa forma, eu acho que eu ainda amo essa pessoa. Mas a gente estava conversando sobre abrir a nossa relação. Quem nunca? Quem nunca? Mas era um momento de crise ou tava tudo bem?
Não, tava tudo bem entre Ah, a tá. gente se Ah, que coisa gostava. boa. Sim, mas é aquele negócio, né? Às vezes você fica com falta de um temperinho extra e você pensa assim, vou abrir a relação, vamos ver o que acontece. Tá faltando tempero? Vou dar. Bom, a primeira vez que a gente pensou em abrir a relação, a gente fez isso em conjunto, não deu muito certo, mas aí um tempo depois a gente Como conversou assim, em um pouco conjunto? mais. Em conjunto, assim, nós duas ao mesmo tempo. Com uma pessoa, com uma terceira pessoa? Ou não, a conversa. Nossa, eu já tô adiantando, talvez, né? Uma ideia. Já tô lá longe, né, na ideia. Vocês conversaram junto e não deu Sim, certo. a gente conversou sobre isso, não deu muito certo, mas aí a gente tocou o barco, mais pra frente voltou esse desejo de nós duas. E aí a gente decidiu criar um Tinder, mas não um Tinder de casal. Um Tinder pra mim e um Tinder pra ela. Mas... E aí Pra- a gente... Vocês estavam, tipo, dividir pra conquistar, assim? Tipo isso. Só que aí a gente tava, tipo, em casa, conversando, sábado à noite, né? Aquele negócio de, tipo assim, vamos entrar no Tinder, ver o que acontece e tal. E aí eu curti, né, um perfil de uma pessoa e ela me apoiou pra caramba. Ela falou assim, não, curte sim, essa pessoa é do jeitinho pra você, essas duas combinam e tal. E aí eu curti essa pessoa. E uma ficava vendo o que a outra tava curtindo. Sim, era Mas tudo isso era uma aberto. regra? Ou você podia também curtir sem ela ver? Tipo, porque tem umas regras que a gente cria em relacionamento que são muito loucas, né? Sim, mas era tudo muito aberto. Então, a gente sempre vocês conversava faziam pra isso ao mesmo caramba. tempo. Assim, tô aqui. Sim. E ela também ou só você tava caçando lá no Tinder? Não, nós duas. Uhum. Mas aí passou essa pessoa, ela achou bacana, falou, me deu uma força, aí eu curti. Isso era um sábado à noite. E aí no domingo de manhã deu match. Rapaz, Ai, nem 24 horas já foi sucesso já. Tava rendendo. Sim. E aí a gente conversou um pouquinho, aquele negócio de Tinder, né? Ela pediu meu telefone. E aí eu comentei, né, com a minha esposa, ela falou, não, pode dar o telefone mesmo e tudo. E aí a gente conversou um pouquinho. Eu saí com a minha esposa para um compromisso que a gente tinha no domingo. E aí na segunda de manhã, ela tinha mandado uma mensagem pelo WhatsApp, eu vi depois. Respondi, a gente não chegou a engatar uma conversa, né? Uhum. Então eu fiquei pensando assim, pra quê, né, que eu vou ficar com esse telefone, com esse contato aqui? Não rendeu, né? Aí eu olhei a mensagem assim, falei, antes de eu deletar, eu vou mandar uma mensagenzinha assim, tipo assim, não rendeu, né? Você pediu meu telefone, mas acabou que não engatou. E apaguei o telefone dela. E aí, pra minha surpresa, ela me procurou. Ela me telefonou. É daquela que quando você fala que não quer, a pessoa vem. Eita, perfil. Ligou. Quem é que liga, né? 2020, quem é que liga? Não é sei. só cobrança, né? Tipo, Só, nem só atende. empresa de cobrança. Pois é. E aí a gente conversou. E sabe quando parece que é aquela pessoa que você já conhece tem um tempo? Quando a conversa engata, sabe? Parecia que a gente já se conhecia. Foi uma conexão muito estranha e muito imediata. E aí eu decidi que eu queria que desse seguimento. Conversei com a minha mulher sobre isso. E aí a gente decidiu que eu ia encontrá-la. E aí a gente se encontrou e a gente se beijou. Ai, gente, que tensão, né? Porque tudo é decidido, tá Ai. combinado, mas o combinado e a realidade são coisas diferentes, né? Sim. Mas aí o que aconteceu é que um detalhe que até então eu não sabia era que a esposa dela não sabia que ela estava no Tinder. Ela... Calma, eu não sabia nem que ela tinha esposa. Então essa pessoa com a qual você saiu também era casada e também tinha uma esposa. Sim. Virgem Santa. Só que ao ela tava contrário- no fingimento ali. Sim. Ai, meu Deus. A pessoa com quem ela se relacionava não sabia. E aí eu me vi naquela situação, voltei pra casa, conversei com a minha companheira que surtou de ciúmes. Ficou, tipo assim, desorientada. Nada mais prático do que uma boa teoria é mentira, né? Não. Ela falou que ela não ia suportar essa situação e que ela queria que eu parasse de ver essa pessoa. Só que eu já tinha me interessado. Eu falei, eu acho que eu tô apaixonada.
Um beijo? Que paixão! Gente, mas o que é... Como assim? Que Só, beijo só foi esse? beijo? Foi só beijo? Sim, foi só beijo. E a conversa? E a E conversa? a conversa e uma conexão muito, assim, surreal mesmo. E uma faísca, né? Que Sim. E aí eu decidi... Torcendo calcinhas, como diz o Aí o que eu pensei? Eu pensei, eu vou continuar vivendo essa relação, mas dessa vez não notificando a minha companheira. Ai, que Ai, meu decisão Deus. sábia, né? Só que não. Claro que, né, assim, na hora você pensa, fazer o quê, né? Mas eu decidi continuar vendo, né? E a gente encontrava escondida, ela me falava dos problemas do relacionamento dela e que ela pensava em separar e tudo mais. E aí, depois de um tempo vendo ela escondida, eu decidi abrir um jogo com a minha esposa e eu sugeri um acordo, assim, um pouco atípico para ver se a gente encaixava as nossas necessidades. Eu sugeri que a minha esposa conhecesse a esposa dela. Oi! Gente, e o potencial dessa história só aumenta. Assim, vai dar ruim? Eu sugeri isso pra minha esposa quase como uma tentativa desesperada de fazer todo aquele arranjo tão complexo funcionar. E aí é óbvio que a minha companheira não quis. Ela rejeitou imediatamente a ideia, falou que era um absurdo, eu propus isso. Mas você não pensou em se separar? Então, é complicado porque eu tava apaixonada por essa nova pessoa, mas eu também ainda amava minha companheira. Claro. A gente tinha os nossos problemas, mas naquele momento eu ainda não sentia que era a hora de separar. Então, acabou que assim, a gente, eu e a minha esposa, a gente conversou, fizemos uma viagem. Enquanto a gente estava nesse processo de tentar se reconectar, essa pessoa com a qual eu estava me relacionando, sem a minha esposa saber, se descobriu trans e decidiu fazer o processo, passar pelo processo de transição para homem. E eu até então, mulher, sempre tinha me relacionado com mulheres, eu me vi pega numa relação em que a pessoa se identificou como, na verdade, sendo do sexo masculino. E decidiu fazer a transição hormonal. E aí eu me peguei pensando, nossa, e agora, né? O que eu faço? Sofri tanto pra contar pra minha mãe que eu era lésbica. Agora eu vou virar hétero. Cara no chão, pá! Mas ela fez a transição, né? E aí, a partir de agora, eu vou chamar de ele, né? Porque ele hoje, atualmente, a forma correta de me dirigir é ele, né? E eu continuei com ele, a gente continuou se relacionando, mas eu decidi explicar essa situação para minha esposa, e aí ela decidiu ir embora. Ela decidiu pegar as coisas dela e sair de casa. Nossa. Então aí você finalmente contou, falou que estava se relacionando, enfim, não deu Ela certo. deve ter Contei ficado tudo. louca, porque isso foi um tempão. Sim, durou um tempo essa dinâmica toda, eu acompanhando de longe, queria acompanhar mais de perto o processo de transição e não podia, porque, né, eu comentava com a minha esposa que eu queria ficar com ele, mas não tinha como, né, a minha esposa não aceitava. Nossa, mas deve dar um tilt muito grande na cabeça, que a sua esposa também era lésbica ou era Sim. bissexual? Lésbica. Não, lésbica. E aí você ficar com o cara também pode ser uma coisa que batia lá do lado Sim. dela. Nossa, Nossa. que confusão! E aí ela decidiu, né, sair de casa. Na época eu achei que fosse algo definitivo, mas depois eu percebi que, na verdade, ela só queria um tempo para ver se eu resolvia os meus sentimentos. Que amor! Mas no fim das contas, eu decidi ficar com ele. A gente teve a nossa primeira noite juntos. Peraí! Depois da transição. Sim. Depois de começar a transição. Sim.
Até então, vocês não tinham feito. Era uma coisa nada de além muita beijo, conversa, era uma coisa de muito afinidade, mas a gente ainda não tinha dormido junto. Então é que até- em algum lugar existia um respeito pela relação que ela tinha, então. Claro, com Sim. certeza, sempre tem, né? É. Mas e também uma situação da pessoa se sentir confortável com o corpo. Sim, sim. Imagino que num processo desse seja complexo. É complexo pra todo mundo, né? Sim. E aí, ela saiu de casa, decidi ficar com ele, ao lado dele. E aí entra uma parte um pouco mais surreal dessa história. Mais surreal. Não é possível! It's over 9,000. Que é o seguinte, descobri, né, estou com ele até hoje, né, de 2015 para cá, estamos juntos. E descobrimos recentemente que a minha ex-esposa e a ex-esposa dele, as duas estão juntas. Então, no fim, a sua esposa seguiu o seu conselho? Segundo a gente soube por amigos em comum, assim, elas se conheceram no Tinder. Se reconheceram, né? Não se conheceram, se Sim, reconheceram. Elas se viram no Tinder, elas, né, viram. Mas elas não se conheciam pessoalmente, é verdade. Aí elas sentaram pra conversar, conversa vai, conversa vem. Gente. Hoje elas estão casadas. Será que eu conheço essas pessoas? Eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu saí com alguém do Tinder? Eu já tô pensando, será que sou eu? Será que é alguém que eu conheço? Olha, aqui em BH a gente tem uma piada que é tipo assim, todo mundo se conhece. Então se elas fossem de BH, era certeza que a gente conheceria. Isso é uma piada que, inclusive, é comum a Brasília e a Belo Horizonte. A gente fala que Belo Horizonte só tem 3 pessoas. Que sou eu, você e alguém que a gente conhece. Olha só que interessante. Não, isso é pra quem é do mundo da lesbiandade, da bissexualidade feminino, né? Homossexualidade feminina. É o fio de baba comprovado ao extremo, né? Diz que é o fio da baba. Tipo, você beija um, já vai beijando o outro. Tem um fio de baba que vai pegando todo mundo. É o mesmo fio de baba. É com a mesma teoria, só que a gente põe no fio da baba. Ah, tá. Entendeu? É uma baba que vai pegando todo mundo. Gente. Não, e se você acredita em alguma coisa mágica, né? Assim, de destino, coisas do gênero, né? Pode olhar pra essa história e pensar que essa conexão que aconteceu e as duas se encontrarem depois, né? É tão louco Tá esse escrito, caso, né? que eu pensei em tanta coisa que eu não sei nem o que comentar. Porque isso é um ponto, né? Quem aqui já olhou pra um ser e falou, esse ser? E foi aquele ser, pelo menos por um tempo na sua vida? Gente, já aconteceu comigo. De eu olhar o ser e falar, Isso acontecia comigo toda vez que eu ia na matinê e eu decidia quem eu ia pegar naquela noite. mas não, eu tô falando daquele ser que faz assim, toca uma Uai, música. mas você tá duvidando que tocava uma música que fazia Não, forró? não tô, desculpa. Só porque durava uma noite não pode ser assim? Não pode fazer fone, né? Eu acho que nunca aconteceu isso comigo, mas eu tenho uma amiga que ela faz isso por todo mundo, assim, sabe? Tipo, Ela se apaixona por todo ela é a Cupido. Não, ela é a Cupido. Ela tem a síndrome de Cupido. Ela deve ser incrível, porque a Ela Shelly é. é péssima Cupido. Ela Eu deve sou ser péssima. incrível. Não, foi inclusive ela que me apresentou pro meu namorado. Com quem eu tô há 7 anos. Temos uma cliente satisfeita, então, né? Você tem uma história assim na sua vida, Pri? Bom, eu acho que o meu relacionamento mais recente foi o que eu mais senti isso. De, tipo assim, encontrar a pessoa e falar assim, nossa, a gente tem tanta coisa em comum, a gente parece que encaixa tão bem. Eu chipava desde muito cedo. Cara. Gente, essa palavra é uma palavra tão perigosa no áudio. Né? Quando você ouve ela rápido. Porque eu entendi exatamente isso que você tá falando. Eu entendi. Vamos fazer. CHIPA. Não é C, amiga, é C. Puta merda! Se você tivesse no soletrando, já tinha perdido. Já tinha perdido. Vamos de novo, Shelly. SHI. É um P só? São dois. PPA.
VA, foi isso que ela falou, viu, gente? VA? Chipava. Ah, é verdade. Chipava. Ah, é. Verdade, VA. né? É. que a Então gente ela tava pensando chipava desde sempre. Isso é termo de adolescente, caso você não conheça, gente. Ai, gente, eu pra gírias de internet, eu sou millennial trash, cara. Muito obrigada a você, ouvinte maravilhosa, que compartilhou esse seu caso surreal com a gente. A gente adora ouvir essas histórias. Muito obrigada a você, ouvinte, que tá aí do outro lado, com o ouvido colado no radinho. Assim, sabe? Com o coração pulando, que nem o nosso aqui do outro lado. Obrigada a vocês, meninas. Agora conta pra todo mundo como que a gente encontra vocês por aí pra ouvir mais essa voz. Bom, meu podcast, o Sexo Explícito, ele tem um site que é o sexoexplicitopodcast.com.br e vocês também podem me achar no Twitter, melhor rede, @podsexoxp, mas é só procurar por Sexo Explícito em qualquer agregador que vocês me acham. Ai, que delícia. E vai achar também que tem esse Que episódio... delícia convidar a pessoa pra... É só procurar por sexo explícito que você me acha. Não é incrível? Uau. O melhor jeito de se encontrar alguém, Me né? acha lá, procura por sexo explícito. Você E me aproveita, dá uma garimpada pra achar também os episódios. Porque tem um episódio que a Sheili conta um conto e tem um episódio que eu conto um conto, né? Não são nossos contos, mas a gente empresta a nossa voz pra esses contos. Obrigada, Pri! E você, Dona Karen? Eu sou doutora Método em todas as redes sociais. Amo. E o meu podcast tá no site terceiraterra.com/xspoilers. Então é X-Spoilers. E as redes sociais são todas @xspoilerspodcast. Ai, que maravilhoso. E se você gosta desse podcast aqui, E quer acompanha. fazer ele chegar a mais pessoas e mais vezes, Faz o quê, Sheili? participa da nossa campanha no PicPay, onde você pode contribuir financeiramente pra gente continuar existindo. É isso aí. picpay.me/bfsurreais, ou você procura lá Baseado em Fatos Reais, que você encontra a gente, não é, Priscila? Que é assim que faz, né? Procura Baseado em Fatos Reais e você encontra a gente. E até o próximo caso surreal.